Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Emanuele e nesse canal aqui a gente trata de crimes, bizarrices e algumas teorias. Então, se você gosta de casos assim, eu peço que você se inscreva nesse canal para a gente não se perder, para você continuar me assistindo. E também, se você gostar desse vídeo, que você curta também para ajudar no meu crescimento e também no engajamento desse vídeo para que possa ir para mais pessoas. Toda terça e quinta às 18 horas tem vídeo novo e também aos domingos às 20 horas também tem vídeo novo. Então eu peço que você se inscreva no meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer um caso bem delicado, que se trata da morte de Kitty Genovese. É delicado pela forma que aconteceu e também porque ela morreu na rua, em via pública, e sua morte foi assistida por 38 pessoas e nenhuma delas resolveu fazer nada. Eu sei que casos assim chocam algumas pessoas e traz algum certo de gatilho. Nesse vídeo eu vou trazer alguns detalhes da morte dela e de como aconteceu. Então, se você é um pouco mais sensível por assuntos assim, eu sugiro que você não assista esse vídeo, mas também não saia do meu canal, tem outros vídeos mais leves. Mas já que você resolveu ficar, bora lá pro vídeo que ainda é cedo, ainda são 3 da madrugada. Catherine Suzy Genovese, conhecida como Kitty Genovese, nasceu no dia 7 de julho de 1935 na cidade de Nova York. Ela vinha de família italiana, ela era filha de Rachel Genovese e Vicente Genovese e era a mais velha de 5 irmãos. Ela foi criada em uma religião católica e todos lembravam ela como um temperamento alegre e também como autoconfiante. Os pais dela já estavam acostumados com a onda de violência que acontecia no Brooklyn, só que um dia a mãe da Catherine, a Rachel, presenciou um assassinato e isso fez com que ela se mudasse. Em 1954, ela decidiu então se mudar para Connecticut, enquanto a Genovese decidiu ficar no Brooklyn mesmo, já que ela já tinha 19 anos de idade e ela ia morar com os avós dela e também porque ela ia se preparar para o seu casamento. No mesmo ano ela se casou, só que o casamento dela foi anulado em 1954. Depois de se mudar para o apartamento do Brooklyn, ela trabalhava em cargos administrativos e no final de 1950 ela aceitou o emprego de bartender. Em agosto de 1961, ela foi presa, mas foi uma prisão breve, porque ela estava recebendo dinheiro de apostas de algumas pessoas que frequentavam o bar. Ela e sua amiga Digo Aniele, que também estava recebendo o dinheiro dessas apostas, foram multadas em $50 e foi aí que ela perdeu o emprego dela. Ela ocupou outro cargo de bartender na Elephant Hall Bar, na Jamaica Avenue, no Queens. E por seu proprietário ser um pouco ausente, ela acabou tomando a frente da administração do bar. Com esse trabalho e trabalhando em 2 turnos, ela queria juntar um dinheiro para poder abrir seu próprio restaurante italiano. Nisso, ela já estava dividindo seu apartamento junto com sua namorada, a Marianne Zielenko, que ela conheceu em um bar em 1963. Aproximadamente 2h30 da manhã, quando a Genovese estava deixando o bar onde ela trabalhava, no dia 13 de março de 1964, ela saiu em direção à sua casa em seu Fiat vermelho. Enquanto ela estava esperando o sinal abrir, Winston Mosley viu ela no sinal e foi a partir daí que ele decidiu a seguir ela até a sua casa. Genovese chegou em casa a aproximadamente 3h15 da madrugada e estacionou o seu carro em um estacionamento a 30 metros da sua casa. Enquanto ela caminhava em direção à sua casa, Mosley saiu do seu carro e ele estava armado de faca e foi aí que ele decidiu perseguir a Genovese na rua. E nessa perseguição, Mosley conseguiu alcançar a Genovese e com isso ele deu 2 facadas em suas costas. Com o impacto da facada e também pelo susto, a Genovese começou a gritar pedindo por socorro e pedisse para que alguém ajudasse ela. Vários vizinhos conseguiram escutar os gritos de socorro de Kitty, mas só um vizinho, que foi o Robert Morse, que saiu na janela e pediu para que o agressor deixasse ela em paz. Mosley conseguiu fugir, ele correu em direção ao seu carro, enquanto Genovese continuou caminhando pela calçada lentamente, já que ela estava ferida nas costas e ela estava perdendo muito sangue. E ela, caminhando lentamente, conseguiu chegar até as portas do fundo do seu prédio e ela ficou numa espécie de beco, como se fosse entre um prédio e outro. Testemunhas viram Mosley indo embora, só que Mosley não foi embora, ele ficou rodeando o apartamento dela
esperando que os vizinhos se acalmassem, que as coisas ficassem mais tranquilas, para que ele pudesse fazer um segundo ataque a Kitty. Quando Mosley viu que as coisas já tinham se acalmado e também ele viu o estado da Kitty, que ela estava quase desmaiada entre um prédio e outro, que ela não conseguiu entrar porque a porta estava trancada, ele viu que aquilo ali era uma hora perfeita para fazer o segundo ataque à vida dela. E para disfarçar, ele colocou um chapéu e foi até a direção da Kitty. Foi aí que Mosley, quando viu o estado da Kitty, ele terminou o que ele tinha começado, que foi esfaqueando ela várias vezes. Depois disso, depois dela morta, ele a estuprou e também a roubou. Roubou $49 que a Kitty tinha na bolsa. Depois disso, Mosley fugiu. Uma vizinha e amiga próxima da Genovese, a Sophia Farrer, a encontrou deitada na rua, toda esfaqueada, e em seus braços ela acolheu a Genovese e também decidiu ligar para a polícia e para a ambulância. Foi informado que os vizinhos tinham ligado para a polícia antes mesmo do segundo ataque da Genovese, só que por não ser uma coisa assim meio clara e pela polícia achar que era uma briga assim qualquer, uma briga de bar, eles não deram muita importância para o que estava acontecendo. Uma testemunha que viu o que estava acontecendo na janela e informou para o seu pai, disse que o pai dele ligou para a polícia, informou que uma mulher estava sofrendo agressão e que tinha se levantado e estava cambaleando na rua. Mas a polícia simplesmente não fez nada. E isso foi no primeiro ataque, na primeira vez que o Mosley deu a facada na Genovese. Poucos minutos depois do primeiro ataque acontecer, Carl Ross também ligou para alguns amigos pedindo conselho para saber o que poderia fazer e também ligou para um terceiro amigo para perguntar o que poderia fazer e daí ele ligou para a polícia informando que a mulher estava sendo atacada. E só 4h15 da madrugada a polícia apareceu junto com a ambulância para poder socorrer a Genovese. Ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no caminho do hospital no dia 13 de março de 1964 e só foi enterrada no dia 16 de março de 1964. A namorada da Genovese, a Marianne Zielenko, foi interrogada às 7 horas da manhã do mesmo dia. Mais tarde ela foi interrogada de novo por mais 6 horas e a polícia ficou nesse foco entre o relacionamento da Genovese e a Marianne, porque a polícia achava que a Marianne tinha alguma coisa a ver com a morte da Genovese. Em 19 de março de 1964, 6 dias após o ataque à Genovese, Winston Mosley foi preso por suspeita de roubo no Queens, depois que um aparelho de televisão foi descoberto em seu carro. O carro de Mosley foi revistado depois que o morador viu ele saindo da casa do seu vizinho junto com a televisão. Quando ele foi questionado o que ele estava fazendo com aquela televisão, ele disse que estava fazendo a mudança do vizinho. Só que o vizinho achou aquilo muito suspeito e decidiu ligar para a polícia. E foi aí que a polícia revistou o carro do Mosley e encontrou o aparelho de TV no seu carro. O detetive que estava investigando o carro do Mosley lembrou que algumas testemunhas tinham relatado que viram um carro branco rodeando a casa da Genovese. E coincidentemente era o mesmo carro que o Mosley estava dirigindo. E ele comunicou aos detetives do caso da Genovese, Carol e Sang. Durante o interrogatório, Mosley admitiu que realmente tinha matado a Genovese e também admitiu ter matado outras 2 mulheres. Annie Mae Johnson, que havia sido baleada e queimada viva dentro do seu apartamento em South Ozone Park, semanas antes do ataque de Genovese. E Barbara Kralik, de 15 anos, que havia sido morta dentro do apartamento dos seus pais em Springfield em julho anterior. Winston Mosley tinha 29 anos de idade quando assassinou o Genovese e ele era de Ozone Park, no Queens, e trabalhava no Remington Range como operador de guias. Ele era casado, pai de 3 filhos e não tinha nenhuma ficha criminal. Enquanto custódia da polícia, Mosley decidiu contar alguns detalhes e o que motivou para que ele fizesse esse ataque à Genovese. Ele disse que o que motivou foi o simples fato dela ser uma mulher, porque para ele atacar a mulher seria mais fácil, pois elas eram frágeis e também não revidavam. Ele falou que estava dormindo ao lado da sua esposa quando ele acordou às 2 da manhã e decidiu que ia andar pela rua e procurar um alvo fácil. Aí ele dirigiu até o Queens procurando alguma mulher que estivesse sozinha e desprotegida e, infelizmente, ele encontrou a Genovese e foi aí que ele decidiu que iria matar ela. Nessa confissão, ele admitiu que tinha matado Genovese e depois de matar ela,
ele resolveu estuprá-la, não só ela, mas também as outras 2 mulheres que ele tinha feito a mesma coisa. Segundo exames psiquiátricos, constatou que Mosley era um necrófilo. Mosley foi acusado da morte da Genovese, só que as outras 2 mortes ele não pôde ser acusado, já que outro homem, Alvin Mitchell, já tinha se responsabilizado pelo assassinato de Barbara Kralik. O julgamento de Mosley começou em dia 8 de junho de 1964. Inicialmente, o Mosley disse que era inocente. Depois, o seu advogado mudou seu testemunho e disse que ele era inocente por causa de insanidade mental. Durante o julgamento, Mosley deu detalhes de como foi que aconteceu o assassinato de Genovese e também ele deu detalhes dos outros 2 assassinatos que ele cometeu e também deu detalhes de mais de 30 roubos que ele tinha cometido. O júri levou aproximadamente 7 horas para tomar um veredito final e foi declarado culpado no dia 11 de junho de 1964. Em 15 de junho, Mosley recebeu a sentença de pena de morte. Enquanto o juiz lia sobre a sentença, Mosley não esboçou nenhuma reação, como se não tivesse acontecido nada, como se ele não fosse morrer. Já o júri que estava assistindo o caso, que estava sabendo do caso, aplaudiu a sentença de morte que Mosley iria receber. Depois de receber a sentença de morte, como Mosley se declarou culpado, o advogado dele conseguiu reverter a pena de morte para prisão perpétua. E ele morreu ainda preso em 2016, aos 81 anos de idade. 2 semanas depois da morte de Catherine Genovese, a revista de New York Times publicou um artigo falando sobre a indiferença dos vizinhos em relação a Genovese, já que aproximadamente 38 pessoas viram o que estava acontecendo e não fizeram nada para ajudar. Algumas pessoas ligaram sim para a polícia, mas por falta de clareza dos fatos e pela polícia não estar entendendo muito o que está acontecendo e por achar que se tratava de uma briga qualquer, de namorado, de bar, alguma coisa do tipo, a polícia também não deu muita importância para o caso. E os vizinhos também, porque eles ficaram só na janela pedindo para ele se afastar. Quer dizer, apenas um vizinho fez isso, que foi na janela pedir para se afastar, mas nenhum teve a coragem de descer e ver o que realmente estava acontecendo com Catherine. E a morte dela foi sim uma fatalidade e também foi uma falta de empatia pelo que estava acontecendo com ela. Então Catherine acabou morrendo sozinha e depois de ela ter recebido as inúmeras facadas que ela recebeu, quando ela foi estuprada, ela ainda estava viva, já que ela morreu a caminho do hospital. Ela estava na ambulância e ela morreu, então ela não morreu no local. Então, depois disso, depois de ter passado por todo esse sofrimento, ela acabou tendo que ser vítima de violência sexual e ainda vive sem ninguém ajudá-la. Depois disso, alguns psicólogos falaram sobre esse efeito espectador, que depois foi conhecido como síndrome de Genovese, que é aquela pessoa que fica assistindo o que está acontecendo sem fazer nada. Então esse é o caso de hoje. Eu encerro por aqui e eu espero que você tenha gostado entre aspas, não do assassinato, e sim mais do conteúdo que eu trouxe. Então, se você não tiver deixado o seu like no começo, eu peço que você deixe agora e também se inscreva agora. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau!